Coisa que eu mais escuto também, tá, Ana, aqui no CVM, médicos generalistas falando assim, para que eu realmente possa abrir o meu consultório, para eu começar a atender pacientes particulares, eu preciso de um título, não é? Eu preciso de um RQE, não é? E aí eu falo, não, você só Sim. precisa ser um bom médico. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria CVM online. Nessa consultoria, eu, Wilder Sidney, vou direcionar, vou ajudar uma médica, um médico que é aluno CVM. No caso de hoje, eu vou falar com a doutora Ana Carolina Araújo. E a intenção real é ajudar, né, dar um direcionamento para que ela acelere, né, os resultados dela, para que ela implemente a nossa metodologia, né, o método CVM, de forma mais rápida, para que ela tenha resultados mais rápidos. Então fica aí, eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Lembrando que nosso objetivo aqui, nesse perfil, é ajudar médicos, ajudar médicas a viverem de atendimento particular, exercer a medicina como sempre sonharam, faturando acima de R$ 25.000 apenas de atendimentos particulares. De tudo isso, deixa eu chamar aqui a minha convidada de hoje. Ana Carolina já está por aqui. Olá! Será que tá vendo bem? Te vendo bem, te Olha lá. ouvindo bem. Tudo bem. Tudo bom? Estou aqui com meu Deixa eu... caderninho com as dúvidas. Certo, é isso aí. Aí eu tô com meu caderninho aqui para anotar, para te ouvir e anotar Que também, para a bom. gente bater esse papo. Seguinte, antes de tudo, Ana, se apresenta para os colegas e dá um contexto, fala um pouquinho da sua especialidade, de onde você reside e o momento que você está hoje, né? E aí já pode até trazer o desafio aí de um dos pilares aí do CVM para a gente. Vou dar o meu melhor aqui, te prometo, para poder te Então, ajudar. meu nome é Ana Carolina, como o Wilder Sidney já falou. Eu sou maranhense, nasci aqui em São Luís, fiz o curso de medicina aqui em São Luís. Me formei em 2012 e fui para o Rio de Janeiro fazer residência. Fiz residência em neurologia, achei que estava muito fraca para voltar para o Rio, para São Luís. Falei, não, eu tenho que fazer mais alguma coisa. E nesse período eu fui seguindo um ciclo totalmente vicioso da medicina. Era plantão atrás de plantão, estudando, fazendo residência, trabalhando como plantonista, sem final de semana, trabalhei todos os domingos. Nesses quase 10 anos no Rio de Janeiro, eu trabalhei todos os domingos, 24 horas. Então, assim, vivia uma medicina bastante desgastante. Nesse intervalo, eu fiz mestrado, fiz doutorado, resolvi fazer uma outra especialidade, fiz geriatria também para agregar ao meu estudo. Então, minha vida era resumida realmente ao trabalho e ao estudo. E, de fato, o estudo a gente não tem como pesar. Eu sabia que em algum momento aquilo ali ia valer a pena. Mas, realmente, a medicina que eu estava fazendo lá não tinha nem perto do que eu realmente queria. Eu fazia os plantões, que era o que realmente me sustentava, e eu sublocava um consultório, no consultório de um amigo particular. Tinha uma demanda bem pequena, os pacientes que iam eram pacientes fiéis, que começaram a atender comigo, iam comigo todos os meses, ok? Eram pacientes que fidelizavam, mas eu não sentia realmente aquela minha insistência, até por estar super cansada com plantão, eu não sentia que realmente aquele meu empenho para o consultório particular. Então, eu estava sempre muito cansada, porque eu trabalhava muito, dava muito plantão, e ao mesmo tempo estava muito empenhada em terminar as especialidades e o que eu estava fazendo, no caso, o mestrado e o doutorado. E quando deu ano passado, mas eu tinha aquela em mente que eu tinha que voltar para minha cidade, São Luís. Eu acho a medicina daqui, público daqui, um público bem exigente, até por ser uma cidade menor e você poder ter aquela questão da indicação, quem é o profissional bom nessa área, quem é o profissional bom naquela outra área, ao ponto que eu sentia que no Rio de Janeiro, por mais que eu estudasse, já existiam muitas outras pessoas especialistas, muitas outras pessoas também competentes naquele âmbito. Então, não me deixava confortável para investir mais ainda pelo consultório particular. Então, o ano passado, na verdade, até mesmo antes do CVM, teve esse ponto de partida, porque eu já tinha certeza que eu precisava voltar. E aí o desafio, quando eu pensei realmente em voltar, é que várias pessoas, onde é que você vai trabalhar? E eu falava assim, tem um consultório de fulano de tal. Tem uma tia minha que tem um consultório que atende fulano.
você vai atender plano? Não, tem que atender plano. Já comecei com essa exigência. Você vem, tem que atender plano. Então, foi um dos starts para a questão do CVM. Eu falei, não, mas eu não quero atender plano de saúde. Porque eu também já tinha tido essa experiência lá no Rio, em alguns locais que eu ia, que era plano de saúde, que demorava muito para receber, uma demanda muito grande. E eu falava, não é isso que eu quero, né? Começar e já ter o plano de saúde. Então, quando deu o ano passado, eu comecei por conta uma iluminação, eu falei, não, eu quero ter meu consultório. Mas assim, a gente também não tinha tantos recursos, né, para começar um consultório do zero, né, que é o que vocês falam, do zero, né, começar do zero. Depois eu fui vendo nas aulas a questão de encontrar realmente o seu nicho, subnicho. Como eu fiz a neurologia e eu fiz a geriatria, então eu tinha esse público-alvo da questão do Alzheimer, que eu gosto muito, da questão do envelhecimento saudável. Então, eu achava que eu podia oferecer um atendimento diferenciado que não seria encaixado em outros locais que já haviam me convidado. Até depois de assistir nas aulas, eu sei que não deve, talvez não seja um investimento tão grande, talvez é melhor você começar sublocando. Como eu já tinha tido uma experiência no Rio, de sublocar e não ter me dedicado tanto. Se eu for, eu ganho. Se eu não for, eu não ganho. Se eu for... E o colega ainda era assim, se eu fosse, eu pagava. Se eu não fosse, eu não pagava. Era assim, a sublocação lá. Então, eu ficava tranquila, porque se eu não fosse, eu também não estava gastando. Total. Ficava na zona de conforto, né? Mas, Ou estagnação, né? Que é outra forma melhor de exatamente. dizer. Então, quando eu vim para cá, eu falei, não, eu não posso começar assim, do jeito que eu já sei que não vai dar certo. Então, eu comecei a projetar tudo, um consultório, que depois foi muito interessante, que quando eu entrei no CVM, comecei a assistir a algumas aulas, eu voltava na aula e falava, olha só isso aqui que ele está falando, porque tem uma aula que fala que você tem que usar e tem que colocar seu nome. E aí eu ficava assim, gente, ninguém me falou isso, porque eu ficava assim, que nome eu vou botar? Vou botar ativamente? Eu vou botar... Não, eu vou botar meu nome, o consultório é meu, eu vou botar meu nome. Então, assim, situações de você realmente se colocar, se posicionar, eu vou botar meu nome. Gente, quem sou eu para colocar meu nome, né? Mas aí eu coloquei meu nome, então quando eu comecei, né, nesse vídeo eu falei, nossa, era para colocar o nome, eu não tinha visto. Aí foi um ponto que foram, eu acho que eu estou no caminho certo. Né? E aí várias coisas foram me levando, né? Eu estou no caminho certo. Então, o resumo é que quando deu abril, aí maio, eu abri o consultório aqui em São Luís, sozinha, totalmente alone. É um consultório que tem 2 salas, eu consegui dividi-lo em 2 salas, bem projetado, ficou muito bonito o consultório. E assim, o que mais eu penso, eu tento fazer aquela clínica que encanta, né? Então eu pensei naquilo, eu dou meu máximo, é o meu, eu quero que cada pessoa que venha, que eu faça diferença na vida da pessoa que vem aqui nesse consultório. Então eu comecei pensando assim, até porque eu muito voltada para essa questão dos idosos, eu falo assim, é o amor, é isso que eu queria, então eu quero chegar aqui, 80 anos, atender um paciente, mas atender. Por amor mesmo, É a né, medicina que Ana? realmente eu sonhei, porque eu realmente vivi nesses 9 anos, 10 anos, na medicina que eu realmente não queria. Eu casei no Rio de Janeiro, eu falava com meu esposo, falava, eu não vou aguentar essa vida de trabalho muito tempo, eu não tenho como aguentar. Eu passava 36 horas fora de casa. Aí voltava, eu todo tempo muito cansada, e voltava e tinha que trabalhar, e nas pós que eu fazia, eu tinha que, eu não falava que eu estava trabalhando, que eu precisava trabalhar, mas eu estava exausta. E então, aí resumo da história, que é a ajuda que eu preciso, que eu acho que o CVM ele se identifica muito, que eu realmente já saí do círculo vicioso que eu vivi nesses 9 anos, porque quando eu cheguei aqui, eu até costumo falar para as pessoas, eu cheguei aqui, eu não dou mais um plantão. Já teve convite? Massa. Já tive convite. Tá devendo? Tá devendo? Toda hora, né? Não estou devendo. Eu já vivi aquilo, eu sei o que é e não quero. E também tem uma outra situação que eu acho que as coisas acontecem, essa consultoria pode ter acontecido na hora certa, da questão de ter tido realmente convite. Ela cobra particular, ela cobra caro. Eu tive essa impressão. A gente vê que as pessoas já começaram a falar. E a família, mas fulano de tal não tem condição de pagar. Eu disse, pode ir lá que eu atendo, faço uma cortesia. Mas aí o que aconteceu? Não, mas tem várias pessoas, porque aqui realmente a gente percebe que as pessoas todas têm plano de saúde, a maioria tem plano de saúde. Então, quando deu o ano passado, me deu um ponto de fragilidade,
de fraqueza. Eu falei, não, no meu consultório eu não vou botar, na minha clínica eu não vou botar plano de saúde. Mas tudo bem, eu vou na clínica da saúde da minha tia e vou atender plano de saúde. Aí foi uma das fraquezas que eu tive durante o ano passado. E assim, eu estava totalmente angustiada com a situação. Eu dei um horário para ela, chegava lá, era aqueles pacientes de plano de saúde que exigiam tanto quanto paciente particular e eu não me sentindo confortável em estar lá. E aí tinha que ligar para perguntar, e aí quando os pacientes não sentia que a secretária dava aquele feedback que era o que eu queria, que eu acaba que, como eu sou sozinha, eu tenho uma secretária, mas eu acabo fazendo esse trabalho junto com ela, respondendo do jeito, sabendo, então eu tinha essa dificuldade, e aí o ano passado eu passei por esse problema de tanta exigência das pessoas, até da própria família, falar, tem que botar plano de saúde, aqui todo mundo atende plano de saúde, a pessoa já paga caro plano de saúde. Pois é, mas aí essa experiência, na verdade, não deu certo, aí quando deu agora no período do Natal, antes de começar janeiro, quando é que pode marcar? Pode marcar pro dia 6, eu falei, não, eu não tenho mais disponibilidade, eu não vou mais atender aí. E aí, falei ou não para eles, né? E nesse começo de ano por isso que eu tô falando que talvez tenha sido bom essa questão, né, de ter sido essa consultoria, Muito porque bom. eu tô naquele momento, se realmente o consultório é o que eu quero fazer, é o que eu amo fazer, mas aí ainda estou precisando realmente, não tenho aquela questão ainda do faturamento. Talvez eu tenha também um pouco de dificuldade nesse aspecto. Eu acho que ainda de pagar, ainda de receber, eu tenho que melhorar realmente essa questão até de valorização pessoal. Essa semana aconteceu. Eu fui atender a mãe de uma amiga, muito amiga minha, que é médica. Ela foi com a irmã dela, né? E aí ela saiu no meio da consulta. Eu falei, olha, não, eu falei para a secretária, não é para receber. Ela falou, não, mas eu vim para pagar. Aí, resultado, ela foi lá, tal, tinha o QR Code, pagou a consulta, né? Aí depois eu mandei um áudio para minha amiga, falei assim, olha, foi boa a consulta, só que ela quis pagar e tal. Ela, olha, é para isso e tal. Então, assim, ela realmente quis pagar. Mas existiram muitas outras situações que as pessoas também, eu não queria receber, a pessoa também não queria pagar. Então, realmente eu sei, eu tenho essa deficiência. Falar, então dá o telefone da secretária. Mas aí, como aqui existe muito, indicou, a pessoa fala para minha irmã, não, mas me dá o telefone pessoal dela. Não quer pagar, não quer, porque se quisesse pagar, tinha ido na secretária, entendeu? Então, existem alguns ajustes, alguns vieses. Vem aquela questão do amor. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, é isso que eu quero. Tem aquela questão que eu acho que falta um pouco da ambição. Como eu já vim daquela situação de tanto trabalho, eu já estou assim, eu não quero também, eu não estou também precisando disso tudo. Essa zona, talvez, de conforto que agora eu esteja, é que realmente faz eu precisar ainda muito da ajuda de vocês, porque é o que eu quero, mas a gente tem que faturar, né? E que horas que eu vou cair a ficha que eu tenho que faturar? Eu acho que eu já entendi e eu tenho certeza que eu posso te ajudar. E eu tenho certeza que você vai sair melhor dessa consultoria aqui. Geralmente, nessas consultorias, eu peço para direcionar para um dos pilares do CVM, né? Ou a captação assertiva, ou a clínica que encanta, ou a consulta que converte, ou a conduta efetiva. Só que no seu caso, se você me permitir, se você topar, eu acho que a gente poderia até fazer uma coisa antes, porque eu acho que ainda tem bastante coisa de mentalidade para a gente trabalhar. Eu acho que a gente poderia trabalhar isso hoje aqui, porque assim, a técnica, Ana Carolina, você já tem acesso à técnica, no sentido de a técnica dos pilares. Se você implementar o que está lá, por exemplo, eu estava olhando teu Instagram aqui, eu não vi nenhum vídeo. Se você assistir às aulas do Círculo Virtuoso do Instagram, que estão lá dentro do programa CVM, e aplicar, eu não tenho dúvida que você vai ter um canal de atração de clientes aqui do Instagram. Sim. Um exemplo. Eu já dei um Google aqui e pesquisei, geriatra particular em São Luís. E é óbvio que depende de vários fatores para o Google. Da proximidade. Tá próximo, nananã. Eu tô um pouquinho longe, eu tô em Manaus, mas mesmo assim, eu sempre faço isso para ter uma ideia, para ver quantas pessoas estão anunciando. Tem uma pessoa anunciando aqui, e a gente está em horário comercial, né? Hoje é sexta, se tiver alguém anunciando, tá aqui. Só tem uma médica anunciando, uma geriatra particular.
Só uma em São Luís. Com relação a essa captação assertiva, eu estava investindo realmente no Instagram. Só que quando eu comecei a assistir as aulas do CVM, aí eu falei, não, eu vou para o Google. E o que eu achei? Talvez por isso eu tenha parado um pouco mais no Instagram. Quando eu descobri que eu não sabia nada do Google, eu fui aprender com vocês, eu falei, não, eu tenho que investir com o Google. Eu não tinha o Google Ads, né? Que não tinha. Eu falei, tenho que fazer. Então, eu fui fazer depois que eu comecei a assistir as aulas do CVM, mas quando eu fui investir, eu comecei a achar que o Google seria mais interessante para mim, porque é a questão de captar realmente aqui, como é uma cidade pequena, as pessoas é muito por curiosidade no Instagram. No Instagram, muito pouco do público foi convertido em paciente, ao ponto que os pacientes do Google foram bem mais convertidos em paciente. Então, eu resolvi realmente investir um pouco mais lá no Google. E concordo que me acomodei, porque falei assim, como no Google não precisa fazer vídeo, não precisa aparecer. Porque, tipo, assim, não, vambora, vamos ficar certo. offline. Eu também estou um pouco assim, sinto que eles sentem necessidade, mas eu também, como faço aquele trabalho, como eu já tive aquele ciclo virtuoso, eu tenho também aqueles momentos agora que eu falo, não, eu vou ficar offline. Então, assim, eu ainda tenho ainda um pouco, né? Tá tudo bem. Um pouco dessa resistência, né? Mas eu vi, eu inclusive não assisti esse Google, eu tinha assistido, não assisti. Não sei se foram módulos colocados depois. Eu realmente vou assistir. São bem recentes. A gente colocou agora esse mês. Deixa eu te falar então, Ana. Olha só, eu dei um Google aqui, ó. São Luís tem uma população de 1,1 milhão de pessoas. E tem uma geriatra anunciando. Se a gente for pegar a população idosa, a gente tem aí 20% dessa população é idosa. E aí, se você for pegar a prevalência de pacientes com demência, com Alzheimer, que é o nicho que você está focando, é muita gente. Então, assim, você tem o oceano azul aí. Já direcionando a parte técnica, a gente vai já entrar na mentalidade. Realmente, para quem tem alguma dificuldade com vídeo, e todo mundo tem, se eu disser que eu não tenho ainda, é mentira. Mas eu venço a mim mesmo todo dia. Mas para quem tem dificuldade com vídeo, e para quem está, no seu caso, precisando de pacientes para ontem, para não precisar da plantão, para não precisar de outros vínculos, é Google mesmo. Então, assim, já dando um direcionamento bem específico para você. Terminou essa consultoria, você vai focar em assistir às aulas do Google e aplicar o que está lá. A gente ensina passo a passo como criar a primeira campanha, como otimizar, como criar uma campanha inteligente, como criar uma campanha no Google Ads, e você vai, se fizer tudo direitinho, é uma questão de semanas para você estar com a sua agenda cheia aí, tá? Agora, então eu vou focar só no Google, Sidney? Não. Por que não? Porque lá nas aulas a gente explica. O Google, você vai pegar as pessoas que estão procurando, que elas estão precisando de um geriatra, de um neurologista para ontem. São pessoas que estão precisando urgente. Esse percentual, mais ou menos, uma estatística do marketing é 3% de pessoas elas estão precisando do seu serviço para hoje, para agora. Mas tem 97% de pessoas que você pode também atrair para o seu consultório que não estão procurando por você, que nem sabe que tem um problema. Sim. Onde você vai captar essas pessoas? No Instagram, no TikTok. O mesmo conteúdo que você publicar no Instagram, no Reels, que é a bola da vez, você coloca no TikTok e coloca no Shorts do YouTube. E aí, questão de meses. Se você fizer só isso, até o final do ano você vai ser a maior referência em Alzheimer, em demência de São Luís. Você vai cobrar quanto você quiser na sua consulta, você vai faturar quanto você quiser, você vai trabalhar quanto você quiser. Sabe por quê? Porque quase ninguém está fazendo isso. Então, foca no Google e depois, imediatamente, não posterga muito, vai para o Instagram. Isso aqui já vale a consultoria de hoje, mas eu quero ir numa coisa que eu considero mais importante, que é a mentalidade mesmo. Eu anotei algumas frases que você falou aqui, você já está numa jornada de mudança de mentalidade, e eu te parabenizo por isso, de dizer não para os vínculos que não faz mais sentido para você, de dizer não para o círculo vicioso, de dizer sim para você, de colocar a máscara em você, tá? No sentido de, peraí, não dá mais para mim. 10 anos, você já deu sua contribuição, inclusive para a sociedade, tá? Você não deve nada para ninguém, Ana. Eu até comentei com uma dessas, da mãe da colega que foi lá, que ela é pediatra. E eu aqui em São Luís, primeiro comecei a fazer pediatria, então assim, e saí da especialidade, desisti da especialidade, porque pensei, não quero viver de plantão. E agora, quando eu voltei,
ela já com 25 anos de formada, minha melhor amiga, ela é gestora do mundo hospital, mas ela dá plantão desesperadamente. E eu falo assim, gente, obrigada por eu não ter feito pediatria, porque existe aquela questão do amor, e talvez se eu realmente tivesse feito essa especialidade, eu ia sentir, porque às vezes eu fico, gente, será que eu estou trabalhando pouco? No Natal, eu preciso contar essa história. Eu trabalhava muito, a minha família inteira reclamava aqui em São Luís, eu morava lá só com meu marido, que eu conheci lá. Então vinha aqui, no começo não vinha Natal, depois eu falei, não abro mão de vir Natal. Quando chegou no Natal, o meu cunhado falou, que é casado com minha irmã gêmea, falou assim, esse presente é para uma pessoa, Ana, que agora trabalha pouco, descansa muito. Aí falou que eu trabalhava pouco. E depois que ele falou aquilo, eu fiquei assim, gente, será que eu estou trabalhando pouco mesmo? Ou eu que trabalhava demais e as pessoas estavam acostumadas com aquilo? Mas, de certa forma, foi um elogio que me incomodou um pouco. Ai, gente, será que eu tenho que trabalhar mais? Será que realmente eu não trabalho um final de semana, toda noite eu estou dormindo em casa? Então, por isso que eu estou falando que essa mentoria, essa foi um momento ótimo, porque eu já estou aqui naquele ponto, assim, um pouco na zona de conforto e, tipo, as pessoas já estão comentando, né? E aí o dinheiro ainda não está, assim, entrando assim, né? Vamos lá, é isso mesmo. Eu já passei por isso e quase todos os alunos CVM que fazem a transição, que chegam nesse momento de trabalhar menos e ganhar mais e estar mais feliz, chama a atenção das pessoas, porque as pessoas elas estão acostumadas a ver o médico correndo, a ver o médico desesperado, a ver o médico, a não ver o médico, na verdade. Né? Eu nunca era vista, agora eu acho que eu tô sendo vista demais. Tipo, eu não tenho filhos, né? Minha irmã tem. Aí ela fala assim: Mana, você pode buscar Arthur no colégio? Posso. Mana, você pode levar o Arthur no colégio? Posso. Que não, mas eu assim, acho que eu já estou começando a ficar numa zona de conforto. E aí você tem que trabalhar isso. Você faz terapia, Não. É uma coisa para pensar, tá? Por quê? Porque você tem o quê? 28 anos? Não, tenho bem mais, 30 e tantos. Então, olha só, nós somos seres de hábitos. O hábito, ele depende da programação mental que a gente tem. Durante 30 e poucos anos, você teve uma programação e determinados hábitos que são consequência dessa programação. E aí você vem e conhece o CVM. E a gente bagunça tudo isso. E a gente vai dizer, ó, você é um ser humano, você não é um robô. Ó, você precisa colocar máscara em você. Para você fazer o seu melhor para o seu paciente, você precisa estar bem. Ó, a vida não é só atender pacientes, não é só ganhar dinheiro, a vida também é desfrutar, é cuidar do cônjuge, é cuidar de si, é planejar no futuro, é viajar. E aí isso a gente bagunça a programação de 30 e poucos anos. Para criar uma nova programação, às vezes a gente fica, nesse meio do caminho a gente se perde. E aí é importante a gente ter um profissional habilitado para nos ajudar. Eu passei por isso. No meu caso, eu faço terapia há um tempão. As terapias eu acho que tem várias camadas. Sim. Sabe as camadas da cebola? A primeira camada é psicólogo, na minha opinião. Isso não tem nada a ver com ciência, isso é empírico da minha parte. Eu fiz terapia por muito tempo, então a terapia começou a primeira camada. Depois eu fui para o coach. O coach, ele te bota em ação. E agora eu estou numa camada mais profunda, que é a constelação familiar. Mas o que acontece é o seguinte, em determinado momento, eu cheguei para a minha terapeuta e falei assim, eu estou me sentindo mal porque eu estou indo para academia 10 horas da manhã. A minha terapeuta virou e falou assim, tá, mas você está fazendo mal para alguém? Eu falei, não. Está faltando comida em casa? Tá? Você está deixando de prover a casa? Eu falei, não. Então ela disse, você chegou aí de forma ilícita? Eu falei, não. Aí, então ela falou, então o que tem de errado? Desfruta, aproveita, trabalha esse não merecimento. Desfruta, você merece, você conquistou isso. Então, terapia pode te ajudar, tá? Pode, não deve, vai te ajudar. É que nem médico. Tem gente que acha que, médico é isso, médico é aquilo. Não, depende do médico. Psicólogo depende do psicólogo, depende da abordagem. A terapia depende da abordagem, do tipo de terapia. Mas a minha recomendação para você é que você tenha um profissional habilitado, que você se conecte, que faz sentido para você, para ele te ajudar nessa reprogramação mental. Isso é uma coisa. Outra coisa, lá no CVM a gente recomenda uma lista de livros. Você já tem acesso a essa lista? Tenho acesso. Agora, eu realmente não... eu tenho que mudar um pouco mais essa... Na verdade, ela tem forma de podcast. Eu tenho que voltar um pouquinho à questão do podcast. Porque como eu vim também numa fase de mestrado, doutorado,
Então eu realmente tenho uma aversão. Mas, me dá aqui alguma coisa aqui para escrever. Eu quero que tu leia isso aqui que eu escrevi. Então, assim, eu também vim muito machucada desse período, não vou mentir. Então, eu Eu tenho que realmente eu ver imagino, como era tanto artigo, era tanta coisa, tanta cobrança, que acho que realmente tem essa questão da eu terapia, imagino. sim. E talvez tenha sido um dos problemas que não me levou realmente a buscar essa leitura mesmo. Talvez eu tenha que ver, não sei se tem em forma de podcast para poder começar a ouvir, né? Audiobook, audiobook. Por exemplo, para ti, neste momento, Segredos da Mente Milionária é uma leitura interessante. O Poder do Subconsciente. Tem alguns livros lá, por exemplo, O Velho e o Menino, que fala sobre propósito. Porque neste primeiro momento de transição, Ana, a gente meio que se perde primeiro. A gente se perde para depois se achar. Piora para depois melhorar. Porque é como se a gente estivesse destruindo uma casa e reconstruindo outra do zero, entendeu? E aí, Sim, para isso, a gente precisa de ajuda. Pessoas são pessoas. A gente pode procrastinar, a gente pode desistir, a gente pode querer voltar. Então, por isso que é sim. importante você ter esse apoio. Então, o primeiro livro que eu recomendo que você vá é Segredos da Mente Milionária, tá? E pode audiobook, você encontra isso gratuito na internet. Na hora de dormir, meia hora antes ali, bota o fonezinho e começa a ouvir. Mas Sidney, por que antes de dormir? Porque aí é a parada do subconsciente. A gente, nesse intervalo entre o sono e a vigília, o que a gente escuta entra no nosso subconsciente. Ele não difere que é realidade e que não é. Então, por exemplo, crianças que crescem em lares onde os pais estão sempre repetindo: você não presta para nada, você é isso, você é aquilo, elas internalizam aquilo no subconsciente e elas levam isso para a vida toda. E às vezes, mesmo com um doutorado, mesmo com 2 especialidades, às vezes você acha que não é merecedor, você acha que não é capaz, você acha... Não estou falando que é o seu caso, mas estou Mas eu citando até, aqui. na verdade, foram duas, chocante, né? Mas eu até falei, meu pai já falecido, mas eu não tenho vergonha de dizer, porque isso me ajudou tudo. Ele falou, quando eu era mais jovem, quando eu era nova, ele falou: minha filha, tinham 2 coisas, não é bonita nem rica, então tem que estudar. Isso é Então, muito assim, então forte, parece que eu estudei, tá? estudei, estudei. E teve uma hora que eu disse: calma, a pós-doc não vou fazer, não. Então, assim, parece que o estudo não é suficiente. Eu acho que tem isso mesmo. Parece que o estudo, por mais que você estude, Não. não é suficiente. Olha que louco, eu juro como eu não quis dar o teu exemplo. Eu juro, mas é porque... Mas olha só como que são as coisas, né? Então, Ana, precisa É, reprogramar isso. E quem sabe lá na frente, quando você tiver mais num processo, né, de mais aprofundamento, de autoconhecimento, vale a pena você fazer uma constelação também para poder liberar essas coisas, porque tudo isso são amarras, sabe? Amarras é. invisíveis. Esse é o problema. São invisíveis, a gente não enxerga. Mas, meu Deus, como é que pode? Eu estudo muito, eu me dedico e parece que a prosperidade não vem, parece que a abundância não vem. E às vezes a gente está cheio de amarras, entendeu? Invisíveis. Outra coisa que eu queria falar, considere entrar na nossa mentoria, tá? Considere entrar na nossa Sim. mentoria, sabe por quê? Porque o poder do grupo é muito poderoso. O poder do grupo, você ter um acompanhamento mais próximo comigo, com a minha equipe, com o time de professores, tá? Você está num ambiente onde, pelo que você me falou, o seu ambiente não é um ambiente propício para o crescimento do consultório particular. A maioria das pessoas ao seu redor vão te puxar para baixo. É importante a gente entender isso. Não é porque eles não te amam, não é porque eles não querem o melhor para você. Eles vão te puxar para baixo porque eles querem te proteger. Porque para eles não é possível. Para eles não é o caminho mais perigoso. Eles não querem te ver sofrer. Então eles vão querer o certo, vão querer o que eles sabem que é melhor. Igual o concurso público. Todo pai, toda mãe que é concursado, tudo que ele quer para os filhos é que ele seja Sim. concursado também. Vim dessa vertente aí, realmente. Aí eu esqueci de contar esse detalhe. Na verdade, eu vim também teve esse. Eu passei no concurso público daqui, eu tinha também essa vertente. Eu sou professora da universidade agora, da UFMA, né, daqui. Então eu também tinha isso, realmente, só vinha se for pelo concurso público. Professor não dá dinheiro, ganha pouco, mas eu amo também fazer isso. Tem esse detalhe que me dá uma certa estabilidade, mas que é um risco também. É uma instabilidade que vai, querendo ou não, de uma forma ou de outra, o ambiente, eu falo como um par, né? Professor universitário, é um ambiente que vai também te puxar para baixo. Salvo raras exceções, é um ambiente que as pessoas vão dizer que você é mercenária, vai dizer que você só pensa em dinheiro, que você não está fazendo a medicina por amor, porque na visão deles, né, na visão da maioria dessas pessoas, não pode ganhar dinheiro como médico.
tá? É errado. Então, essa é uma coisa para estar ligada também no teu radar. Dito tudo isso, eu vou fazer algumas perguntas poderosas para ti, tá? Primeiro, quanto tempo você demorou para passar no vestibular? Você passou de primeira? Nunca. Ou você fez? Demorei muito. Eu sou graduada em enfermagem pela Federal, não passei de primeira, não passei de segunda, fiz enfermagem na Federal. Depois de 4 anos, quando já não estava mais feliz, foi que eu tentei vestibular novamente, vi que estava insatisfeita, aí que eu passei para medicina. Trabalhei para pagar minha faculdade, a vida aqui nada foi fácil, não. 4 anos foi 4 anos de enfermagem, 6 anos de medicina, 3 anos de residência, mais de neuro. De neuro. Aí fiz 3 anos de residência de neuro, aí fiz 2 anos o mestrado e mais 4 anos de doutorado. Aí nesse intervalo entre o mestrado e o doutorado, foi no doutorado eu fiz a especialidade em geriatria. A gente está falando então aí de mais ou menos 20 anos? Acredito que sim. Eu fiz 20 anos de formada em enfermagem, 10 anos de formada em medicina agora. O grande lance que eu quero trazer para a sua consciência é o esforço que você fez para chegar onde você está. Para poder abrir a boca e dizer assim, eu sou neurologista e geriatra com mestrado e doutorado. E enfermeira. Enfermeira, médica, neurologista e geriatra com mestrado e doutorado. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quantos por cento da população brasileira você acha que é médica, geriatra, neurologista com doutorado? Aqui, pelo menos aqui também em São Luís, nenhum, né? Eu fiz esse cálculo e esse cálculo me ajudou muito. Me ajudou a fortalecer a minha autoestima, a trazer mais merecimento para mim, sabe? Na época eu pesquisei quantos médicos com mestrado dentro da população brasileira. E o número que eu achei foi 0,03% da população. No seu caso, talvez seja até menos do que isso. Então, você está num patamar em que pouquíssimas pessoas no Brasil e quiçá no mundo estão. Mas essa valorização, esse entendimento, essa consciência do seu valor, ela tem que partir de você. Por isso que é importante você fazer essa pesquisa e fazer esse cálculo, para que essa ficha caia e você, caramba, realmente, quase ninguém tem isso. Aqui em São Luís, por exemplo, eu sou a única. Talvez no Maranhão, talvez no Norte eu seja uma das poucas. Norte e Nordeste. Por que cargas d'água eu vou me submeter a receber R$50 só por uma consulta? Isso. Eu não sei se você já ouviu eu falando, tem uma frase de um livro, que o nome do livro acho que é o Como Ter Sucesso na Carreira Médica, uma coisa assim. E o colega trouxe uma frase que me impactou muito. Um diálogo entre um paciente e um médico. O paciente pergunta assim, trazendo para o tempo de hoje seria, mas doutor, R$500 apenas por uma consulta? Não. E aí o médico responde, não, é R$500 por uma vida inteira de dedicação. Mas só que não adianta eu te falar isso, não adianta qualquer pessoa te falar isso. Você precisa falar. E o que eu tenho percebido também que falava na clínica Encanta, vocês falam isso na aula, fala assim, qual o público que você quer atingir? Público A, público B, público C, né? E eu senti aqui, tem muita gente classe A, e eu lembro que eu tive essa crítica, eu coloquei alguma coisa e a minha tia falou assim, tu acha que essas pessoas vão pagar pela tua consulta? Aí eu falei, esse pessoal não tem dinheiro para pagar a tua consulta. Depois que eu fui pro Google, eu percebi que realmente pessoas que você aparentemente não tem o poder aquisitivo, que são pessoas que não têm plano de saúde, mas que fizeram aquela reserva, eles pagam a sua consulta muito melhor do que aquela pessoa que tem um plano de saúde que quer de graça. Eu senti isso. Então eu percebo que tem aquelas pessoas que vêm com aquele dinheiro que você vê que aquela pessoa não tem condição, mas que a filha teve estudo e tem como bancar aquela consulta, porque optaram por não ter plano, que pagam muito melhor do que aquela pessoa que paga o plano de saúde. Eu sinto isso, entendeu? Realmente eu tenho uma dificuldade nessa questão do pagamento, é bem complicado. É a questão do paciente de preço e paciente de relacionamento que a gente fala, né? O paciente de preço, ele pode ser milionário, mas ele não vai querer pagar. E o paciente de relacionamento, ele pode ser um pescador lá do interior e ele vai ver um vídeo seu, ele vai se conectar com você, ele vai dizer, não, eu quero ir com essa doutora, porque eu não quero esperar 3 meses na fila do SUS, 4 meses, 6 meses. Eu quero ir com essa doutora. E vai. Então, é um outro paradigma que a gente tem que quebrar. Não é atender só quem tem grana, é atender quem realmente quer ser bem atendido. Isso eu tenho percebido, tá? Eu tenho percebido e vale muito a pena, porque você vê a satisfação deles de estar na tua frente. Eu lembro que teve um dia que uma pessoa importante que ia no meu consultório, aí a pessoa que indicou falou, olha, atenda bem, não sei o que, eu fiquei assim, falei pra secretária, gente, como assim? Eu vou atender bem, eu atendo bem todo mundo. Sorte, cancelou, foi para São Paulo essa pessoa. No dia da
consulta não foi, não desmarcou e foi para São Paulo. Mas estava uma cobrança tão grande que eu tinha que fazer um super atendimento. Eu, gente, mas eu faço super... Como assim? Mais do que eu faço? Aí vem. E assim, eu confesso que eu dei graças a Deus, porque também é algo que eu tenho que oferecer. Não, eu já ofereço o meu melhor. Eu não estou oferecendo, eu estou fazendo o meu melhor. Isso eu tenho a consciência. Então. Mas vamos lá, eu queria saber se aterrissou aí para você o fato de você ser uma das médicas que tem mais gabarito, que tem currículo, que tem competência. Esses 10 anos de plantões aqui que você colocou nos domingos, isso também está no teu repertório. Isso tem que ser colocado na conta quando você cobrar a sua consulta e os seus pais, seus programas de acompanhamento intensivo. Pois é. Aí tocou num assunto seríssimo, exatamente. Tocou num assunto seríssimo. Não consegui, claro, nem perguntar, porque eu acho que as pessoas não vão pagar. É isso. Você pegou realmente no ponto certo. Eu não tem como. Eu para pagar como? Mas é porque você ainda não valoriza o quanto que vale o seu trabalho. O primeiro cliente que a gente tem que convencer de comprar o nosso serviço, o nosso produto, é a gente mesmo. E é por isso que eu já comecei a te vender a mentoria aqui, porque eu sei que eu acredito tanto no meu produto, na minha entrega, que eu sei que eu posso te ajudar. E aí eu vendo fácil, entendeu? Eu ofereço fácil. Se você não está oferecendo, é porque você ainda não acredita que vale. Não tem a ver com as pessoas pagarem ou não. Tem empresário em São Luís? Muitos. Tem político aí? Muito. Tem artistas? Então pronto, tem muita gente com grana aí, tu não precisa de todo mundo. Essa é outra coisa também, tá? A gente não precisa atender todo mundo. Se você der um Google depois e pesquisar no IBGE qual é a quantidade de pessoas da classe A em São Luís, você vai ver que desses 1 milhão aí, pelo menos 10%, 100 mil pessoas faturam acima de 20 mil reais. E tudo que você precisa fazer é encontrar essas pessoas. Mas eu acabei de te falar que eu achei que esse público A que pode pagar não quer pagar. É isso. Não, mas na verdade talvez você tenha tido uma experiência ruim. Isso pode ser uma crença limitante também. E eu já tive essa crença limitante de achar que as pessoas que têm grana são todas arrogantes, são todas prepotentes. E não necessariamente. Sabe aquela crença que muitas vezes o homem que é traído, ou a mulher que é traída, que pensa assim, nenhuma mulher presta, nenhum homem presta. É uma crença limitante. Não é porque a gente teve uma experiência ruim que significa que todo mundo vai ser assim. Sabe qual é meu público, Ana? É médico. Pensa num público difícil. Quando eu escolhi falar com médico, eu pensei assim, caramba, vai vir só gente prepotente, arrogante, acha que é Deus, não sei o quê. E eu pensei várias vezes em não falar com médico. Só que acabou que a gente planeja, mas quem dirige é Deus, né? Deus deu um jeito de fazer com que eu continuasse. E sabe qual é a grata surpresa que eu tenho tido, Ana? Tem tanta gente maravilhosa, tem tanta gente como você, uma pessoa incrível, uma pessoa do bem, uma pessoa simples, uma pessoa que só quer fazer a medicina que sempre sonhou, que está precisando muito da minha ajuda, da ajuda do CVM, da minha equipe, da minha empresa. Tem uma galera que é prepotente, que é arrogante? Tem em todo lugar, em todas as profissões. O meu conteúdo e a minha forma o meu branding já afasta elas. Eu não fico esbanjando, eu não chamo as pessoas pelo dinheiro, eu chamo as pessoas pelo movimento. Você se conectou com o CVM, não foi porque eu fiz um vídeo mostrando uma Ferrari dentro de um jatinho. Você provavelmente entrou no CVM porque se conectou com a mensagem do resgate da boa medicina. Então, você tem muita gente aí que precisa muito de você, que são pessoas incríveis, maravilhosas, que têm muita grana. Sem dar um Google, mas eu recomendo que você faça esse exercício, de dar uma pesquisada, vai lá no IBGE e pesquisa, e dá uma pesquisada para ver quantos % da população é classe A. Só para você quebrar essa crença de que as pessoas em São Luís não têm tanta grana. Tem muita grana. Mas, nesse mesmo exercício, você vai para quem é classe B, que é aquilo que você falou, que mesmo não tendo tanta grana, essas pessoas vão dar um jeito, porque elas querem um relacionamento, elas querem uma experiência, elas querem uma médica, uma neurologista, uma geriatra para cuidar bem dos pais delas, ou delas mesmas. Elas não querem uma médica qualquer, elas querem a médica. E Ana, você é a médica, entendeu? Entendi. A minha família é do Maranhão. Legal. Família de Codó. E com certeza, hoje eu tenho a dádiva, porque olha só como o bem sempre volta. Quando a gente faz o bem, ele sempre volta. Hoje eu tenho alunos médicos espalhados pelo Brasil inteiro. Então, hoje eu tenho a minha família é cuidada pelos alunos CVM. Então, assim, se eu precisar de uma neurologista ou geriatra para algum familiar meu lá de Codó, você acha que eu vou dizer para ele ficar em Codó? Eu vou dizer, não, pega um ônibus aí, pega um carro
e vá com a melhor do estado. E não só a melhor do ponto de vista de currículo, porque você segue o método CVM, sua consulta, seu pré, seu pós-consulta, entende? Entendi. O seu caráter, a sua essência, a sua intenção. É por isso que você é a melhor. Não é só pelos seus títulos, é pela transformação que você está gerando em cada paciente. Sim. Você falou isso, eu anotei. Eu quero que cada pessoa que passe por mim, ela jamais me esqueça. Ela queira voltar, Sim. ela me indique. Quando junta, Ana, o seu currículo, a sua história, o seu conhecimento, a sua experiência, nessas duas áreas extremamente necessárias, neuro e geriatria, com a experiência que você está colocando em prática com o CVM, olha só o que acontece. Amor, felicidade, abundância, Sim. prosperidade. Eu honro a sua história. Eu enxergo o sacrifício que você fez. Eu enxergo o quanto de bagagem que você tem, o quanto que você investiu de dinheiro, energia e tempo para hoje você simplesmente aparecer num vídeo no Instagram e dizer: olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Ana Carolina, eu sou médica, neurologista, geriatra, sou doutora, nananana, e nesse perfil eu ajudo pessoas, nananana. Cara, é 1 minuto que você vai falar, 1 minuto, mas que demorou 20 anos de esforço e de sacrifício, inclusive dos seus pais. Com certeza. E ó, você fazendo isso, você vai honrar os seus pais. E aí, esse videozinho, você assistindo as aulas do CVM, colocando em prática direitinho as técnicas. E detalhe, tem um outro bônus que a gente liberou para vocês ontem, para os alunos do CVM, que é uma aula de um cardiologista que saiu de 15 mil seguidores para quase 500 mil seguidores em menos de 2 meses com um método. Ele criou um método replicável. 500 mil seguidores em menos de 2 meses. Está lá na plataforma do CVM. Olha só, um videozinho que você pode ter milhões de acessos e aí você vai ajudar o milionário até a pessoa que tem um Samsungzinho lá, coitada, da classe D. E aí o marketing, ele é democrático. Você vai ajudar muita gente. A minha intenção é que você saia dessa live aqui empoderada, ou pelo menos mais empoderada sobre quem realmente você é. E detalhe, não é só sobre você, é sobre a sua missão. Tem uma missão muito linda. E tudo que você passou até aqui, a neuro, a enfermagem. Quando eu fiz enfermagem, falei assim, não, mas eu não quero fazer assistência. Com 23 anos, eu era professora substituta da Federal. 23 anos, eu estava em sala de aula. Depois, eu passei num concurso também para a universidade. Quando eu fui para o Rio, eu tive que pedir exoneração, porque lá eu fui assumir um contrato do Ministério da Saúde e eu não podia ter um concurso. Por mais que eu estava com licença sem vencimento, me deu aquela, né? Aí eu pedi exoneração do serviço público. E era como enfermeira meu contrato. Então, assim, foi quando veio, eu falava, sempre tinha aquela pega, eu tenho que voltar. E aí, terceira vez agora, eu voltei para a Universidade Federal. E aí eu falo assim, agora só quando eu me aposentar. E assim, realmente, financeiramente, eu falo, nossa, o salário parece que era a mesma coisa que era lá 15 anos atrás, é praticamente a mesma coisa. Mas aí também envolve uma questão realmente também de amor, de família. Meus irmãos são professores universitários também, minha mãe é pedagoga. Tem uma veia aí na educação aí também. É que uma peculiaridade que eu fui para uma cidade agora, eu não passei para o concurso da UFMA aqui, eu passei para o concurso da UFMA em Pinheiro. Pinheiro é uma cidadezinha que a gente tem que ir na Baixada, que a gente tem que ir de ferryboat. E aí eu só vou um dia na semana. E as pessoas já começam com a expectativa quando me olham e falam assim, mas tu vai pedir para vir para São Luís? Não, Willis, não vou pedir para vir para São Luís. Sabe por quê? Porque são poucos os professores que querem ir lá. E aqueles alunos passaram numa faculdade particular, eles querem ser médicos, eles não têm professor. Os professores não querem ir. E o que tem eu pegar e atravessar e ir lá ensinar o que eu sei para eles? Então, também é uma coisa que me realiza, entendeu? Essa questão realmente, apesar que também não vê o financeiro, né? Mas é uma coisa que me realiza. Então, eu sempre falo para eles, daqui a pouco eles são médicos como eu. Então, assim, também é uma coisa que agrega o meu coração saber que eu estou ajudando futuros médicos também, né? Eu era professora lá no Rio também, da Estácio, então eu tenho essa história também com a educação, né? E um dia, para mim, não custa nada. Um dia eu dar o meu legado como professora e sendo funcionária pública de qualquer forma. E tem um retorno também deles também. Tem muito paciente que já saiu de lá da Baixada para vir atender aqui porque o aluno indicou. Professora, você atende aqui em Pinheiro? Eu falei, não. Aí o aluno sai de lá e vem para cá para ser atendido aqui, o paciente, né?
eu vou fazer uma coisa que é meu papel também, tá? Que é mostrar um pouquinho de visão, que eu gostaria de ter tido também. Eu tive muita dificuldade de pedir para sair da universidade, porque eu me apaixonei também pela docência. E eu jamais imaginei que eu fosse gostar. Mas como eu te disse, no meu caso era um ambiente adoecedor. Passei até por assédio moral e tal, então foi bem, bem complicado. Eu pensava assim, poxa, se eu sair, os alunos, como é que vão ficar e tal? E eu ressignifiquei para a seguinte coisa. Lá eu ajudava 50 alunos de Sim. medicina por semestre, né? Cada 4 meses e tal. Com os meus conteúdos aqui hoje, Ana Carolina, eu ajudo centenas de milhares de médicos e estudantes de medicina por mês. E eu sou professor do mesmo jeito. Toda vez que eu entro na live, eu me apresento como educador, que na verdade eu me considero mais educador. Educador, a diferença do professor é que o educador ele tem um compromisso com o aprendizado. O professor ele tem um compromisso com o ensino só. Então, eu me considero mais educador. Então, eu quero deixar uma pulguinha aí atrás da sua orelha, plantar uma sementinha para você enxergar o marketing digital, a internet, também como uma sala de aula. Só que a diferença é que você pode ter um impacto gigante, muito maior do que os 30, 40, 50, 60, 70, 100 alunos que você tem hoje, e com um retorno financeiro bem maior também. É uma coisa para você deixar no seu radar. E como eu não gosto só de jogar o problema e dar a solução, este ano eu estou começando um projeto piloto. Eu vou oferecer para os alunos CVM de uma mentoria, ensinando tudo que eu fiz para chegar onde eu estou, para quem tiver interesse, através do digital. Então, se você tiver interesse também, olha só, eu vendendo aqui para você de novo. Vou abrir algumas vagas, eu vou fazer uma mentoria para ensinar médicos a criar, vender e entregar um produto digital. Tá? Para não ficar refém só do consultório, para não ficar refém só do serviço público. Porque quem disse que a gente não pode ter várias fontes de renda? Sim. Quem disse? Então, pense sobre isso. Eu pensava isso lá atrás. Eu estou te falando como par. Eu preciso... mas é porque eu preciso disso, porque me faz bem. Eu preciso de uma sala de aula, eu preciso dizer que eu sou da universidade. Não, você não precisa. Você só precisa ser um bom educador. Você precisa estar se preocupando sempre em criar um conteúdo para atingir as pessoas que precisam dele. Eu vou falar aqui algumas frases que você falou que eu queria que você pensasse sobre elas. Quem sou eu para cobrar? Quem sou eu para ter um consultório? Em algum momento você falou sobre não se achar pronta. Em algum momento você falou sobre ter dificuldade de dizer não. Em outro momento você falou assim que isso não foi você falou, mas que foi outra pessoa que falou para você. Todo mundo atende plano. Então eu queria falar um pouquinho sobre essas frases aqui, tá? Primeiro, você nunca vai estar pronta, nunca. E o seu caso é um exemplo caricato disso. Isso não é só você não é especial por querer sempre mais uma pós, mais um título. Não, isso é cultural no meio médico. Coisa que eu mais escuto também, tá, Ana, aqui no CVM, médicos generalistas falando assim, para que eu realmente possa abrir o meu consultório, para eu começar a atender pacientes particulares, eu preciso de um título, não é? Eu preciso de um RQE, não é? E aí eu falo, não, você só precisa ser um bom médico, porque tem, por exemplo, 20% da população brasileira adulta, mais de 20 anos, é hipertenso. A maioria nem sabe o que é. Se você souber fazer minimamente um diagnóstico, um tratamento e um atendimento decente, com acolhimento, com empatia para esses pacientes, você vai nadar de braçada, botar um monte de cardiologista para trás. Cardiologistas que estão aí, que tem título, que tem especialidade em eco, que tem especialidade em sei o quê, com doutorado e se matando de atender plano. Aí vem um generalista, começa a atender particular, faz uma consulta padrão CVM, tecnicamente, basicamente só precisa dar uma olhadinha nos guidelines lá e fazer um diagnóstico, um tratamento bem feito, o paciente vai ter controlado, o paciente fidelizou e vai deixar o cardiologista lá que está lá na medicina industrial, atendendo cara crachá, nem olha, não sabe nem o nome dos pacientes, vai deixar ele para trás. Você não precisa de mais um título, você precisa fazer um trabalho bem feito, você precisa fazer uma medicina de qualidade, você precisa fazer uma medicina com empatia, você precisa fazer uma medicina com compaixão, você precisa tocar no outro ser humano, não é mais um título. Então, você nunca vai estar pronta, não importa o que você queira fazer, você nunca vai estar pronto. Então, faz o seu melhor com o que você tem, com o dinheiro, com o tempo, com as condições que você tem. Faz o seu melhor. E aí, não é para fazer de qualquer jeito que eu tô falando. Faz o seu melhor, que pode ser que saia de qualquer jeito, mas foi o seu melhor. Essa live aqui não é o meu melhor, tá? Eu tenho um microfone caríssimo que tá ali guardado, eu tenho umas paradas. Só que o que eu tenho hoje, as condições que eu tenho é essa daqui. E eu tô dando o meu melhor. Agora, o que a gente tem que buscar? Melhoria contínua.
feito é melhor do que não feito por querer fazer perfeito, Sim. mas eu vou querer melhorar sempre. Não é porque eu sei que eu posso fazer do jeito que eu tô fazendo que eu vou continuar fazendo assim para sempre. Então, cuidado com essa parada de não se achar pronto. Ana Carolina, você não precisa de mais nada. Você já tem tudo que você precisa para ser a maior referência, não só de São Luís, não só do Maranhão, mas do Norte, dentro do seu nicho, seu subnicho. Porque você tem uma bagagem incrível, você tem amor pelo que você faz e você tem o CVM. Então você já tem tudo que você precisa. Agora é fazer. Sai do modo aprendedor e entra no modo fazedor. Quem muda o mundo é quem faz, Sim. não é quem aprende só. Eu sou um dos mais expoentes dentro desse mercado do atendimento particular no Brasil, mesmo sem ser cirurgião plástico, mesmo sem ter consultório boladão. Sabe por quê? Porque eu faço. Eu faço mais do que os outros. Eu ajudo muito mais gente do que os outros, que ficam só pousando de gostosão, de gostosona e que não ajuda os seus clientes. Eu tô há 1h30 aqui te ajudando, de graça. Sim. Então é sobre isso, é sobre a transformação que você vai gerar na vida de cada paciente seu. Para isso você tá mais do que pronto. Faz, começa a fazer. Quem sou eu? Você é uma médica incrível. Acho que a gente falou muito sobre isso hoje. Fala aí para eu ouvir. Eu sou uma médica incrível, eu tenho uma história incrível, eu tenho uma bagagem incrível. Eu sou merecedora de toda a prosperidade, de toda a felicidade que vai começar a entrar na minha vida a partir de agora. Isso, sou uma médica incrível. Fale Sou uma médica aí. incrível. Estou pronta. Vamos agora colher os frutos. Vamos mudar essa história, né? Agora começar a ver o retorno, né? Começar a faturar também em cima disso, porque eu mereço também, né? Faturar, né? Isso aí. Outra coisa, todo mundo atende plano. E aí eu só lembro da mãe Eu do não Cris, do sou seriado todo lá. mundo. Você não é todo mundo. Sou mesmo. E olha só, o fato de você escolher um caminho diferente dos outros não faz de você uma pessoa ruim. Você não está traindo ninguém, você não está abandonando ninguém, você está só honrando a sua história. Então honre a sua história e coragem para tomar essas decisões, porque é difícil sair da manada mesmo. A gente se sente sozinho, a gente se sente meio perdido às vezes. Pô, será que vai dar certo? E é mais um motivo para você estar no grupo de mentoria, para você não ficar solta, não ficar perdido. A gente dá um apoio no CVM? Dá. No programa CVM? Dá um apoio lá. Mas no seu caso, que precisa acelerar mais rápido, entrar na mentoria é um investimento que é baratíssimo pelo retorno que você vai ter. E merecimento. Trabalhe isso. Trabalhe o não merecimento. Foi a coisa que mais me chamou a atenção aqui, nas suas falas. Trabalhe isso. Eu vou te indicar uma outra coisa que chama um aplicativo chamado Singulo. Então você vai baixar esse aplicativo. Eu não tenho conflito de interesse nenhum, não tenho parceria nenhuma, mas esse aplicativo me ajudou muito e eu indico ele para todos os meus alunos. É um aplicativo de terapia guiada. Você começa pelo primeiro módulo dele, que é de autoestima. Eu percebi sua autoestima frágil. E de novo, você não é especial por isso. A maioria dos médicos tem essa autoestima frágil. Ou é 8, ou é 80. Ou tem a autoestima frágil, ou então tem uma autoestima inflada demais. E os dois são ruins. Então você vai fazer lá o módulo de autoestima. Começa por ele. Depois me manda um e-mail, manda um direct, um sinal de fumaça, o que quer que seja, me dizendo como é que foi para você. Terapias, procura alguém, Singulo, livros. Começa pelo Segredo da Mente Milionária, foca no Google agora, quando tiver as campanhas do Google rodando direitinho, trazendo pacientes todos os dias, toda semana, foca também no Instagram, para você, até o final do ano, se tornar a referência que você já é, só que as pessoas precisam descobrir isso e pensa com carinho na possibilidade de entrar na mentoria agora, a mais 25. Tudo bem. Tá bom? Muito obrigada. Muito. Te ajudei? Muito. Bora pra cima. Disso aqui Bora pra tudo, cima. vamos ver o que a gente vai fazer. Vai dar certo, vai dar certo. É isso. Não, tira a palavra tentar do dicionário, Essa tá? não vai dar. Não tenta. Vai Não tenta. vai dar Faz. certo. Não, eu sou muito de Eu vou fazer muito de ação, isso. sou muito de ação, realmente. Outra coisa, olha só, tem uma frase que eu falo assim, se você fez medicina, você consegue qualquer coisa. Olha só o poder que isso tem para você. Se você fez enfermagem, medicina, neuro, geriatria, mestrado e doutorado, menina, com todo respeito, doutora, você consegue qualquer coisa que você queira, qualquer coisa. Agora você precisa ter clareza do que você quer. Defina o que você quer, bota a meta, faz um plano de ação e vai lá e conquista o que é teu. Combinado. Obrigadão. Fica com Deus, não se afasta, fica perto, porque carvão fora da fogueira apaga, tá? Fica perto da gente, tá? Não some. Combinado. E é isso.